No início, um prédio foi mostrado, e Yamashita Yutoto estava pensando que estava feliz por ter conseguido chegar ao próximo ano na prestigiada Universidade Kei Shirasaki, mas ainda tinha alguns sentimentos persistentes. Em uma sala de aula, Yuto estava sentado e pensando quando um garoto ao seu lado suspirou. Yuto notou e perguntou o que estava acontecendo. O garoto expressou que queria um irmão ou irmã mais novo. Yuto ficou chocado e perguntou de onde vinha aquele pensamento repentino. O garoto explicou que seus pais disseram que considerariam a ideia se ele passasse. Então ele se esforçou muito, mas no final eles apenas o ignoraram, dizendo que estavam velhos demais para isso. O garoto então olhou para Yuto de lado e disse que Yuto tinha uma irmãzinha e que ele estava com ciúmes. Yuto deu um sorriso tenso e admitiu que sim, ele tinha uma, mas eles foram separados quando seus pais se divorciaram, quando ainda eram crianças. Quando perguntado se não havia encontrado sua irmãzinha, Yuto explicou que fazia cerca de 15 anos desde a última vez que a viu. Em seus pensamentos, Yuto esclareceu que ela era, tecnicamente, sua meia-irmã, do novo casamento de seus pais. E como parecia complicado, ele decidiu não falar sobre isso. Ele não tinha contato com ela, então não fazia ideia de onde ela estava ou o que estava fazendo. Com uma expressão triste, Yuto pensou que, como ela era um ano mais nova que ele, se estivesse na universidade, seria uma caloura agora. O garoto então mencionou que ela teria a mesma idade das trigêmeas super fofas que haviam ingressado naquele ano. Yuto reagiu de forma casual, e o garoto questionou sua reação. Yuto explicou que sua meia-irmã também era uma de 3 irmãs. Então isso lembrou dela. O garoto levantou-se de repente, chocado, e exclamou com a revelação perguntando se Yuto tinha 3 irmãs mais novas. Yuto confirmou nervosamente. O garoto ficou animado, dizendo que Yuto estava totalmente vivendo o sonho. Yuto apenas respondeu com incerteza. Mais tarde, Yuto e o garoto estavam caminhando pelo corredor do prédio. O garoto sugeriu almoçar na cafeteria, mas Yuto pediu desculpas e explicou que tinha trabalho depois, então pegaria algo rápido para comer. O garoto aceitou e se despediu até o dia seguinte. Enquanto Yuto caminhava sozinho, ele pensou nas trigêmeas calouras e se perguntou se suas meias-irmãs também já eram universitárias. Ele se lembrou delas. Mashiro, a irmã mais velha, pequena mas confiável. Miyu, a segunda irmã, alegre, animada e de coração gentil. E Kokono, a irmã mais nova, quieta, mas de vontade forte. Yuto se perguntou como as 3 estavam hoje em dia. De repente, ele viu uma garota e pensou que ela não parecia uma criança do ensino fundamental ou médio que havia entrado por engano na universidade. Ele se perguntou se ela era irmãzinha de alguém que talvez tivesse vindo entregar o almoço durante o intervalo e se perdido. A garota o notou. E Yuto hesitou. Quando Mashiro se virou, Yuto ficou impressionado com o quão fofa ela era. Yuto perguntou se ela estava procurando algo. Mashiro explicou que acabara de começar na universidade e ainda não sabia onde ficavam as salas de aula. Ela queria chegar à sala C23, mas estava perdida, corando com uma expressão tensa. Yuto sorriu e indicou onde ficava o prédio. Mashiro reagiu com alívio, e Yuto percebeu que ela não era uma aluna do ensino médio, mas sim uma caloura universitária. Ele sorriu novamente e mencionou que o campus era enorme e fácil de se perder. Mashiro admitiu que estava vagando por 20 a 30 minutos. Surpreso, Yuto se ofereceu para levá-la até lá. Mashiro corou e perguntou se tinha certeza, e quando Yuto confirmou, ela agradeceu com um sorriso, dizendo que era difícil para ela falar com estranhos, então isso era uma grande ajuda. Yuto riu e concordou. Mashiro, ainda corando, disse que mesmo sendo a primeira vez que se encontravam, Yuto era fácil de conversar. Yuto sorriu e disse que sentia o mesmo, que não parecia que tinham acabado de se conhecer. Mashiro riu de forma fofa, concordando que eram parecidos. Quando chegaram à sala de aula C23, Yuto apontou o local. Mashiro agradeceu calorosamente. Yuto acenou com um sorriso e se despediu, mas Mashiro estendeu a mão querendo saber o nome dele. Yuto já havia ido embora e Mashiro corou, lamentando não ter conseguido perguntar. Mais tarde, Yuto estava em uma loja de conveniência segurando uma cesta. Ele pensou que já tinha pegado o pão que precisava e agora ia para o corredor de lanches pegar seu doce de leite com morango, que havia se tornado popular ultimamente e era difícil de encontrar. Ele viu o último e se sentiu com sorte, mas ao mesmo tempo, outra pessoa também alcançou o doce. Yuto viu que era uma garota. Ambos pediram desculpas e insistiram que o outro deveria pegar. A garota, Kokono, tentou desistir, mas Yuto também insistiu. Eles trocaram recusas educadas e Kokono até exagerou dizendo que tinha 15 sobrando, enquanto Yuto pensou tensamente que não tinha nem 5 e percebeu que provavelmente ela estava apenas sendo educada. Yuto perguntou se ela era caloura, mas Kokono respondeu que era veterana. Yuto ficou surpreso e Kokono repetiu confiantemente que era definitivamente uma veterana, presumindo que era por isso que ele estava deixando ela pegar primeiro. Ela concluiu que estava tudo bem porque ela era sua veterana, então foi embora. Yuto aceitou com agradecimento.
No caixa, o atendente somou os itens e Yuto pediu que o doce fosse embrulhado separadamente. Lá fora, Yuto viu Kokono novamente e a chamou, dizendo que pedia desculpas e se dirigiu a ela como veterana. Kokono se virou, surpresa, enquanto Yuto entregava ela uma sacola com um bilhete dizendo "Obrigado por sua gentileza". Kokono abraçou a sacola, corando, pensando que ele era muito gentil. Pessoa gentil. Mais tarde, Yuto estava em um café, curvando-se e agradecendo alguém antes de pensar o quão cansado estava. Uma pessoa disse para ele que era a hora do seu intervalo. Yuto pensou que o gerente provavelmente estava ocupado ao telefone. Ele se perguntou onde deveria fazer a pausa até que alguém o chamou. Yuto virou-se surpreso e Miyu estava sentada em uma mesa com livros, acenando para ele. Ela perguntou se ele trabalhava lá. Yuto admitiu que sim. Miyu notou que ele parecia estar procurando um lugar para sentar e ofereceu assento vazio à frente dele. Yuto hesitou, mas aceitou. Enquanto Yuto se sentava, Miyu estudava e ficava frustrada com seu livro didático. Yuto pediu para ver o livro e quando ela permitiu, ele explicou a solução. Miyu ficou surpresa, perguntando como ele sabia disso tão facilmente e se ele era de uma universidade de ponta. Yuto negou modestamente. Miyu então admitiu que estava usando livros avançados porque tinha uma irmã mais velha e uma mais nova que eram muito inteligentes. Desde jovem, ela sempre teve que se esforçar muito para acompanhá-las, o que achava admirável, e Yuto concordou calorosamente. Miyu continuou a perguntar para Yuto sobre seus estudos. Mais tarde, quando Yuto agradeceu por deixá-lo sentar, Miyu insistiu que ela que deveria agradecê-lo. Ela disse que ele realmente a salvou e não estava nem um pouco irritada. Então sorriu, pegou na sua mão e admitiu que poderia estar se apaixonando por ele. Yuto ficou vermelho, com choque, e Miyu riu, pedindo desculpas por ter provocado. Yuto se recuperou e ofereceu pagar um bolo como agradecimento por ter cedido assento. Miyu ficou nervosa, mas aceitou, agradecendo. Yuto sorriu e perguntou se um shortcake e chá estavam bem, e Miyu aceitou timidamente. Naquela noite, Yuto voltou para casa. Ao entrar, murmurou para si mesmo. Não havia ninguém lá. Ele pensou no dia bom que tinha tido, refletindo sobre as 3 garotas que conheceu. Pensou na garotinha que se perdeu, na veterana que tentou lhe dar seu doce e na garota alegre que ofereceu seu assento. Todas eram garotas gentis, e elas a lembravam de suas irmãs. Enquanto tomava seu café, ele se perguntava se suas irmãs haviam crescido para serem assim agora. De repente, seu telefone tocou. Yuto viu que seu pai estava ligando. Seu pai perguntou se Yuto lembrava de suas 3 meias-irmãs, mesmo tendo vivido juntos por apenas um ano. Yuto respondeu que sim, lembrava. Seu pai informou que elas 3 irmãs haviam se matriculado na mesma universidade que ele naquele ano. Seu pai disse a Yuto que se elas tivessem algum problema, ele queria que Yuto as ajudasse. Yuto ficou chocado, explicando que não as via há tanto tempo e nem sabia como elas eram agora. Seu pai reconheceu isso e revelou que já havia marcado um encontro em 5 dias em um restaurante familiar. Yuto gritou em protesto, mas seu pai desligou. 5 dias depois, Yuto chegou ao restaurante familiar. Um garçom o cumprimentou e perguntou quantas pessoas estavam no seu grupo. Yuto explicou que estava se encontrando com um grupo de 4 que já deveria estar lá. O garçom confirmou e o levou a uma mesa nos fundos. Yuto virou levemente e, de repente, Miyu acenou, reconhecendo-o como o cara do café. Miyu gritou uma saudação e tanto Kokono quanto Mashiro se viraram em choque. Yuto aproximou-se, surpreso que todas se conheciam. Miyu clarificou que não eram apenas amigas, mas irmãs. Yuto ficou atônito. Miyu provocou Yuto, perguntando se ele estava lá para um encontro, já que estava bem vestido. Yuto explicou que tinha uma reunião importante, então quis estar bem apresentável. Miyu mencionou que elas também tinham uma reunião importante e passaram o tempo todo se arrumando. Miyu então sugeriu que deixassem por ali mesmo. E Mashiro disse que se encontrassem novamente, Yuto deveria tratá-las com gentileza. Yuto garantiu que o faria. Enquanto Yuto se levantava, ele pensou sobre a situação e percebeu que a mesa delas era de fato onde suas irmãs estavam sentadas. Ele se aproximou e Miyu perguntou o que estava acontecendo. Yuto perguntou se era ali que Mashiro, Miyu e Kokono estavam sentadas. Miyu confirmou, mas perguntou como ele sabia os nomes delas. Yuto sorriu e nervosamente revelou que era Yuto e que fazia mais de uma década desde a última vez que se encontraram. Mashiro, Miyu e Kokono ficaram chocadas e gritaram em uníssono. O ambiente ficou em silêncio até que Yuto finalmente falou com um sorriso constrangido, dizendo que fazia tempo e se apresentando como o irmão mais velho delas. Miyu reagiu imediatamente, questionando o que ele quis dizer com "faz tempo", já que eles literalmente se encontraram no Tullis outro dia, e acrescentou que simplesmente não esperava que fosse Yuto. Kokono prosseguiu, dizendo que também esbarrou com Yuto na loja de conveniência, e Mashiro lembrou que ele a ajudou quando ela se perdeu no campus. Yuto hesitou com uma expressão tensa e pensou consigo mesmo que fazia anos desde que as viu pela última vez. Ele admitiu internamente que não tinha ideia de quem era quem e se perguntou o que fazer. Logo depois, a comida foi servida. Miyu o cumprimentou alegremente novamente,
apresentando-se como Miu, a segunda irmã, e agradeceu por ele tê-la ajudado com seus estudos no Tullis. Kokoro nervosamente o chamou de Oni-chan, corrigindo-se rapidamente para Yuto-wan antes de perguntar se ele se lembrava dela e se apresentar como Kokono. Mashiro continuou comendo com a boca cheia enquanto Kokono a provocava, dizendo que ela parecia uma criança e apontando que Mashiro sempre enchia as bochechas ao comer. Enquanto Mashiro comia, Yuto pensou consigo mesmo que achava que a menor delas era a mais nova, mas na verdade ela era a mais velha, Mashiro. Mio então comentou que Mashiro comia muito e sugeriu que toda aquela nutrição devia ter ido diretamente para o seu peito grande. Mashiro corou e gritou em protesto, insistindo que não era verdade e exigindo saber por que Miu estava dizendo essas coisas na frente de Yuto. Yuto pensou consigo mesmo que elas eram exatamente como ele lembrava. Não mudaram muito. A segunda irmã, Miu, alegre e extrovertida. A irmã mais nova, Kokono, que é a Teikama. E a irmã mais velha, Mashiro, que tentava manter as outras duas na linha. De repente, Mashiro chamou o nome de Yuto. Yuto olhou para ela em resposta e Mashiro perguntou se ele achava que ela parecia infantil. Yuto, um pouco incerto, respondeu que se considerasse apenas a altura, ela poderia parecer um pouco jovem, mas pelo jeito que se vestia e se portava, não havia como chamá-la de infantil. Ele acrescentou que ela ainda era responsável que mantinha as outras duas em ordem, como antes. Mio reagiu com espanto, dizendo que as palavras de Yuto eram suaves e questionando como ele conseguiu pensar nisso na hora. Kokono, atônita, concordou em silêncio. Mio então perguntou a Yuto se ele tinha planos após a refeição. Yuto respondeu que estava livre naquele dia. Mio disse que já que finalmente conseguiram se encontrar, ela esperava que pudessem passar um pouco mais de tempo juntos. Yuto admitiu que na verdade estava esperando mesmo, o que fez Mio dizer que ficou feliz em ouvir isso. Yuto então perguntou se havia algum lugar para onde elas queriam ir. Kokono, corando, sugeriu suavemente a casa de Yuto. Mio imediatamente concordou com entusiasmo, dizendo que também queria ir à casa de Yuto. Yuto ficou tenso de surpresa, exclamando ao pensar na sua casa como destino. Kokono acrescentou que era só se ele estivesse de acordo. Enquanto isso, Mashiro, ainda mastigando com a boca cheia, protestou alto, dizendo a Kokono e Mio que elas estavam totalmente se impondo a ele. Yuto, com uma expressão tensa, admitiu que não era impossível. Ao ouvir isso, Mio e Kokono olharam para ele com expressões felizes, perguntando animada se ele realmente estava falando sério, enquanto Mashiro continuava mastigando sua comida com frustração. Na casa de Yuto, ele parou e pensou consigo mesmo como acabou assim. Kokono estava deitada na cama dele, enquanto Mio procurava algo embaixo dela e Mashiro estava perto da cozinha. Mashiro chamou, perguntando onde estavam os temperos. Yuto, surpreso, apontou que eles a tinham acabado de comer no restaurante familiar há pouco tempo. Mio, ainda procurando, murmurou que o que ela estava procurando também não estava ali. Yuto perguntou o que ela estava fazendo, e Kokono, ainda deitada na cama, comentou que a cama era boa. Yuto ficou em silêncio por um momento, até que Mio deu uma piscada e explicou que estava verificando se Yuto tinha uma namorada. Yuto insistiu que realmente não tinha uma namorada. Mio repetiu suas palavras com desconfiança, perguntando se isso era mesmo verdade. Ela apontou que o quarto dele era muito limpo e que, no restaurante familiar, ele parecia bem acostumado a cobrir coisas por Mashiro. Yuto admitiu com tristeza e de forma um pouco patética que realmente não era nada popular. Kokono, então, sugeriu que talvez Mio tivesse entendido errado e pensado que ele tinha uma namorada. Yuto pensou consigo mesmo que, mesmo sendo cunhado delas, ainda era muito descuidado da parte delas estarem tão despreocupadas na casa de alguém do sexo oposto com quem haviam acabado de se reunir. Mio, virando-se para Kokono, comentou que a cama era boa e perguntou se podiam trocar. Kokono recusou. Yuto repetiu as palavras de Mio para Kokono, mas Kokono, com uma expressão séria, insistiu que havia absolutamente alguém, que uma namorada definitivamente existia. Yuto gaguejou confuso, repetindo a palavra absolutamente, mas esclareceu que não tinha uma namorada no momento. Ele perguntou em voz alta se esse não era o tipo de assunto em que todos normalmente se envolviam. Enquanto Mio tentava subir na cama com Kokono, Kokono protestou dizendo que absolutamente não. Yuto, exasperado, murmurou que não tinha pedido por isso e nunca pediu. De repente, a voz de Mashiro veio de trás, exigindo saber o que elas estavam fazendo na cama de outra pessoa e ordenando que saíssem imediatamente. Mio explicou rapidamente que até verificou por Mashiro que Yuto não tinha uma namorada. Mashiro virou para Yuto e perguntou se isso era verdade. Yuto hesitou, e então perguntou a Mashiro se ela realmente odiaria tanto se ele tivesse uma namorada. Mio apontou que, se ele tivesse uma namorada,
elas teriam que ser mais cuidadosas, já que não era exatamente algo que poderiam fazer livremente, como visitar a casa dele. Mashiro gaguejou dizendo que elas eram meias-irmãs, então não eram exatamente parentes de sangue. Kokono comentou que se os papéis fossem invertidos, ela sentiria ciúmes, com o rosto ficando vermelho. Yuto, com uma expressão tensa, pensou silenciosamente por que elas estavam agindo assim. Mio admitiu que, embora parecesse estranho dizer, havia momentos em que ela via Yuto como alguém do sexo oposto também. Yuto riu constrangido e garantiu a ela que não se preocupasse, já que nunca foi popular e não conseguiria uma namorada tão cedo. O ambiente ficou em silêncio, então Mio bateu palmas e exclamou que continuar a conversa seria constrangedor, então, como a comida de Mashiro parecia pronta, eles deveriam comer juntos. Yuto concordou nervosamente. Quando a comida foi servida, Yuto pensou consigo mesmo que, como seu pai havia dito, ele continuaria se esforçando para ajudar como um irmão mais velho novamente. Mais tarde, noite do lado de fora do prédio de seu irmão, ele perguntou se elas tinham certeza de que não precisavam que ele as acompanhasse. Mashiro garantiu que estava tudo bem, já que não era tão tarde e a estação ficava perto. Yuto aceitou a resposta. Mashiro então sorriu e pediu que, a partir de agora, ele a ajudasse com muitas coisas como seu irmão mais velho. Mio chamou alegremente e Kokono também deu seu apoio. Yuto, corando, respondeu desajeitadamente que é claro que ajudaria. Ele acrescentou que, como finalmente haviam se reunido, queria algo que durasse. Mio sugeriu animadamente que tirassem uma foto juntos. Eles posaram para uma selfie em grupo, com Mio anunciando "Diga Cheese". Depois, Mio perguntou se podia postar a foto no Photoa, oferecendo-se para enviá-la depois e pedindo as informações de contato de Yuto. Yuto concordou sem problemas e eles trocaram contatos. Yuto pensou consigo mesmo que não tinha percebido o quão conhecidas eram suas irmãs. Uma foto como essa acabaria o envolvendo no incidente, mas, por enquanto, ele não tinha como saber disso. Na manhã seguinte, em outro prédio, alguém disse que tinha conseguido ver o irmão mais velho Yuto. Era Mashiro que estava falando ao telefone, dizendo que ele era tão incrivelmente gentil como sempre. Ela terminou a ligação se despedindo da mãe delas. Quando Mashiro entrou na sala, ela disse a Mio e Kokono que havia contado à mãe sobre Yuto. Mio virou-se para Kokono e a acusou de tentar usar um personagem inspirado em Yuto. Kokono, que estava sentada em uma cadeira, negou. Mashiro perguntou o que estava acontecendo. Mio explicou que Kokono estava tentando desenhar Jiro, um personagem inspirado em Yuto. Mashiro ficou chocada, exclamando que não podiam deixar Yuto saber que elas eram ilustradoras. Kokono calmamente insistiu que estava tudo bem, já que o desenho não era LWD. Ela apenas colocou seus ideais nele. Então, o telefone de Mio tocou. Mashiro chamou seu nome e Mio, atendendo, mostrou a tela às irmãs, dizendo que estava bombando loucamente. Mas perguntou se estava tudo bem. Mashiro, com uma expressão tensa, exclamou que isso estava levando a brincadeira longe demais. Kokono, também tensa, comentou que Yuto parecia estar sendo acusado de estar saindo com 3 garotas ao mesmo tempo. Os comentários na postagem estavam cheios de especulações. Alguns perguntavam quem era o homem e se ele era o namorado de Mio, comentando que ele parecia gentil. Outros ficaram chocados, repetindo a alegação de que ele poderia ser o namorado dela. Alguns disseram que parecia que eles estavam se divertindo muito juntos e que era ótimo. Outros, entretanto, exclamaram que parecia um namorado para 3 pessoas, chamando de triângulo amoroso. Alguns disseram que estavam com inveja de Mio ter postado uma foto com ele. As 3 irmãs pareciam igualmente irritadas com as reações. No prédio da universidade, Yuto caminhava enquanto as pessoas ao seu redor fofocavam. Yuto pensou consigo mesmo, confuso, sobre o que era aquela sensação estranha. As pessoas ao seu redor sussurravam se outros tinham visto a foto de ontem, com alguns dizendo que sim e se perguntando se a pessoa na foto era um namorado dela. Outra pessoa apontou que o próprio sujeito das fofocas estava ali, referindo-se a Yuto, dentro do prédio. Enquanto Yuto caminhava pelo corredor, ele sentia como se parecesse um monstro. De repente, uma mão tocou seu ombro e uma voz o chamou. Yuto virou-se em choque e viu um garoto com uma expressão assustadora o cumprimentando. Yuto recuou com medo, mas o garoto comentou que Yuto se divertiu ontem. Yuto ficou confuso, mas o garoto explicou mais.
lembrando que Yuto disse que encontraria sua irmãzinha pela primeira vez em mais de uma década, mas acabou parecendo um encontro. Yuto reagiu com surpresa à palavra encontro, mas o garoto rapidamente mostrou seu telefone, acusando-o de se exibir e esfregar na cara ao flertar com as 3 irmãs Hanamiya que o garoto sempre admirou. O garoto exigiu saber se tinha sido divertido. Yuto insistiu que não era um encontro, embora admitisse que se divertiu. Com um rosto choroso, mas assustador, o garoto avisou que, se a irmãzinha de Yuto fosse realmente uma das 3 irmãs Hanamiya, ele o teria chutado até a morte. Yuto panicou, gaguejou e tentou fazer o garoto ouvir, então correu. O garoto gritou atrás dele, dizendo para não fugir e para deixá-lo chutá-lo. Yuto, enquanto corria, até exclamou para ele ir em frente e fazer isso. Mais tarde, Yuto estava sentado em sua carteira na aula, pensando nervosamente consigo mesmo que, quando o garoto ficava com aquele olhar nos olhos, era realmente sério. Entretanto, pelo olhar que ele tinha agora, ele lembrava claramente. Ele então descansou a cabeça, ainda incrédulo de que suas irmãs eram as famosas 3 irmãs Hanamiya. Ele só descobriu isso hoje. Ele se perguntou como deveria passar o tempo até que as coisas se acalmassem. De repente, uma voz o chamou educadamente, pedindo para sentar ao seu lado. Sem olhar, Yuto disse para a pessoa ir em frente. Então ele ouviu outros ao seu redor exclamarem o nome de Mashiro. Yuto ergueu os olhos com surpresa e viu Mashiro ali, segurando um livro de francês. Ela confirmou alegremente sua presença e Yuto, chocado, a reconheceu. Mashiro pareceu nervosa, começando a cumprimentá-lo como irmão antes de se conter. As pessoas ao redor reagiram em choque, sussurrando que ela tinha acabado de dizer irmão mais velho. Yuto percebeu que isso era ruim. Outros estudantes rapidamente murmuraram que não havia dúvida de que ele era o cara dos rumores. Yuto tentou avisar Mashiro que sua voz estava um pouco alta demais, e Mashiro pediu desculpas nervosamente. Ela expressou sua surpresa de que ela e Yuto acabassem na mesma classe, mesmo quem ele fosse seu irmão mais velho. Yuto murmurou que tais coincidências eram típicas da universidade. Ele agradeceu por ela ter concordado em trocar informações de contato no dia anterior e elogiou a comida que ela preparou naquela manhã, dizendo que estava deliciosa. Mashiro, sorrindo, disse que estava feliz que ele tivesse gostado e pediu que ele a chamasse sempre que quisesse que ela fizesse novamente. Yuto, com um sorriso, provocou-a dizendo que talvez pedisse para que ela fizesse todos os dias. Mashiro corou e Yuto riu, rapidamente adicionando que estava brincando. Mashiro, nervosa, mas feliz, disse que também estava brincando, mas admitiu que neste ritmo ela poderia acabar aparecendo todos os dias. Ela riu e sorriu, dizendo que estava feliz que ele tivesse dito isso, mesmo sendo uma brincadeira. Yuto, agora corando, mudou rapidamente de assunto, dizendo que precisava tomar notas. Enquanto começava a escrever, Mashiro pensou consigo mesma que por algum motivo aquele dia parecia um daqueles em que era difícil se concentrar. Corando densamente, ela admitiu isso em voz baixa, enquanto Yuto a tranquilizava dizendo que alguns dias eram assim mesmo. Com um sorriso, ele até ofereceu mostrar suas anotações se ela quisesse, embora avisasse que sua caligrafia poderia estar um pouco fraca. Mashiro, atônita, olhou para ele, ainda incapaz de conter seus sentimentos. Mashiro pensava freneticamente que seu coração doía. Ela refletiu sobre como Yuto ofereceu suas anotações mesmo quando ela não estava prestando atenção na aula. Como esperado, Yuto era tão gentil e confiável. Ela refletiu sobre como eles foram separados pelo divórcio dos pais. Entretanto, nunca imaginou até recentemente que pudessem estar lado a lado na universidade assim. Yuto, todo crescido, parecia muito masculino para ela. Mashiro corou densamente e pensou que, a esse ritmo, seus antigos sentimentos poderiam reacender. Ela se lembrou do que Miu disse ontem e se perguntou se Miu havia percebido. Ela pensou que, se Yuto era uma pessoa tão boa, ela desejaria que tivessem se reunido antes. Miu também disse que gostaria que tivessem se reunido antes, mas acrescentou que estava seriamente animada com a vida universitária a partir de então. Miu disse que eles poderiam passar mais tempo juntos. Kokono respondeu brevemente e Mashiro concordou que definitivamente seria divertido. No entanto, Miu, com um sorriso, observou que Mashiro sempre monopolizava tudo para si tão rapidamente. Mashiro, nervosa e corando, negou, insistindo que nunca faria algo assim. Miu pressionou, lembrando-a de que, mesmo quando eram pequenas, Mashiro sempre guardava tudo para si.
Kokono concordou, dizendo que Mashiro fazia isso. Mashiro, ainda corando, defendeu-se, apontando que não era só ela, e lembrando que tanto Miu quanto Kokono eram sempre as que levavam bronca da mãe, com avisos para não causarem problemas. Miu questionou se isso era verdade, e Mashiro rapidamente insistiu que, de qualquer forma, ela nunca monopolizaria algo só para si. De volta ao presente, Mashiro pensou novamente nas palavras de Miu. Ela refletiu que o reencontro delas foi uma coincidência, e aquele dia também tinha sido uma coincidência. Ela se sentiu culpada em relação a Miu e Kokono, mas lembrou a si mesma que, como era apenas uma coincidência, não havia necessidade de se conter. Ela se advertiu internamente para não monopolizar Yuto só para si. No entanto, ela raciocinou que, como nos velhos tempos, ela deveria poder ser um pouco grudenta sem ser repreendida, porque era com a pessoa que ela sempre quis ver. Afinal, eles finalmente haviam se reunido. Mashiro agarrou a camisa de Yuto e o chamou. Quando Yuto olhou para ela, Mashiro admitiu que não tinha aulas depois daquela, mas Miu e Kokono ficariam sozinhas na aula. Yuto pensou consigo mesmo que isso não era como ser convidado para um encontro. Era simplesmente o pedido egoísta da sua irmãzinha. Yuto, então, sugeriu que eles poderiam provar doces, lembrando-a de que ela ama doces. Mashiro ficou radiante de felicidade, dizendo que ele se lembrava. Yuto lembrou em voz alta como as bochechas dela estavam cheias de comida no restaurante familiar,